sabe? A espiritualidade é exercida o tempo inteiro. O que acontece é que as pessoas não querem exercer a espiritualidade. As pessoas esquecem que a vida acaba. E eu acho que é dada a ideia de que a morte é uma tragédia, uma desgraça, sabe? É um mal que acontece e que você nunca vai morrer. Sabe como? Que você perdeu sua mãe, você perdeu seu pai, as pessoas morreram, você perde. Não é mentira, mano. A morte é uma consequência natural de ter nascido. Vida não é o contrário de morte. Nascimento é o contrário de morte. Você entra pelo nascimento, você sai pela morte. Isso é uma certeza. E se a gente leva isso em conta, os valores da vida mudam. A gente não está aqui para ficar. A gente está aqui para passar. Riqueza material, patrimônio, status, admiração pela matéria. É muita falsidade e não satisfaz. Não satisfaz. Cansei de ver empresário rico tomando antidepressivo. Uai, se o cara é empresário e é rico, se ele conseguiu o objetivo da vida, por que ele está deprimido? É porque não satisfaz, mano. Não satisfaz. É uma ilusão. E eu vi essa ilusão. Eu nem conheço o universo. Que arrogância é essa de supor um ser supremo no universo? Eu nem conheço o tamanho do universo, mano. A humanidade não conhece o tamanho do universo. Como é que já está em contato com o ser supremo? É preciso ter um pouco de humildade, mano. É aí que eu digo, eu me abraço com a minha ignorância para não cair no ridículo, velho. De estar explicando o inexplicável, concebendo o inconcebível e acreditando para não ser penalizado. Ou você acredita ou você vai para o inferno. Eu não posso acreditar nisso, velho. Isso é o jardim de infância espiritual. Eu espero já ter passado do jardim. Tudo bem, não passei do pré, mas do jardim eu saí, mano. Sacou? Eu prefiro não acreditar em nada. Eu sinto que existem coisas. Eu convivi com fatos que só se explica pela espiritualidade. Mas isso não me dá alcance para conceber o ser supremo. Nem o sub, nem o ministério, nem os secretários de Estado. Saca? Não, eu entro em contato com a espiritualidade que está ao meu alcance, velho. Que é o mesmo nível da minha, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende do sentimento que a gente alimenta. Se você alimenta sempre maus sentimentos, você vai sintonizar com a frequência de acordo com seus sentimentos. Se você tem bons sentimentos, você vai sintonizar com a frequência de bons sentimentos. Eu não preciso estar puxando o saco de nenhum Deus, entendeu? Eu preciso estar me trabalhando por dentro. Eu preciso estar evoluindo. A espiritualidade, para mim, ela é o tempo todo, mano. Ela não é no templo. Ela é no mercado, ela é no ônibus, ela é diante de uma perda, de um insulto, de uma disputa. Está no nível do apego, no senso de justiça, no egoísmo ou na generosidade, na vaidade ou no desapego. Sabe? A espiritualidade é exercida o tempo inteiro. O que acontece é que as pessoas não querem exercer a espiritualidade, então elas deixam para exercer lá no templo. Lá no templo ela puxa o saco de Deus, paga um dízimo, dá uma grana e já pagou pelo perdão. Estou bem com Deus. Pode ser egoísta, pode ser fofoqueiro, pode ter raiva, pode ver diabo para tudo que é lado. É o mundo, o nosso mundinho aqui, e o resto é profano. Ou seja, é uma espiritualidade muito primitiva, muito infantil, muito precária e superficial. Não se aprofunda no ser, entendeu? E ela é útil, ela existe porque é útil. Eu já vi assassino parar de matar, porque se tornou religioso. E colocar a vida em risco para defender outras pessoas. Ou seja, essa crença, que para mim é tão primitiva, foi necessária para mudar um cara para melhor. Tem muita gente que se utiliza, tem gente que precisa aprender a fazer o bem por interesse, para ser premiado, e evitar fazer o mal por medo do castigo. Tem gente que precisa disso, porque ele não percebeu que fazer o bem beneficia muito mais a quem faz do que a quem recebe. E fazer o mal prejudica muito mais a quem faz do que a quem recebe. Todas as vezes que eu fui prejudicado por alguém, eu tinha lições a aprender. Eu saí melhor do que eu entrei. Eu nunca fui forma. Nunca procurei forma. Eu trato do meu erro, eu não posso cuidar do erro do outro. Se o cara me traiu, ele cometeu um erro espiritual de trair a confiança dada. É um erro grave para mim. Pessoas que sofrem e se lamentam, entram em depressão, ou se revoltam e procuram culpas, elas perdem a oportunidade de aprender. Sacou? Porque sofrimento é fonte de aprendizado, mano. Eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, não. O problema é que o sofrimento é inevitável. Periodicamente, a gente vai ter que encarar algum sofrimento, alguma perda, alguma coisa assim. E é preciso a gente aprender a tratar com ele. E aprender sem se desequilibrar. E à medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai melhorando sua maneira de ser e você vai ganhando qualidade de vida.
Você já não entra em desespero, você já não tem ódios profundos, você já não quer forra, você já não fica inconformado, você desapega. Você sabe que tudo passa, velho. Se a vida passa, por que você vai se apegar a alguma coisa? Tudo aqui é passageiro. Nem o corpo nos pertence, velho. Ele é composto dos minerais que estão na natureza. Quando a gente desabitar o corpo, a natureza vai resgatar ele, vai decompor em minerais de novo, vai alimentar a terra. Então a gente não pode estar apegado nem ao corpo, quanto mais às coisas. A gente não pode estar apegado nem à vida. Quando parte uma pessoa que eu gosto muito, primeiro eu agradeço por essa pessoa ter vivido. Depois eu desejo boa viagem para ela. Porque se eu ficar inconformado, eu sinto que o meu sentimento vai atrapalhar o caminho dela. Eu preciso desejar boa viagem, porque ela foi para um meio mais sutil, onde os nossos sentimentos interferem com muito mais força do que aqui na matéria. Então é preciso não lamentar a morte de ninguém, porque afinal de contas, quem morre foi para um país, vamos dizer assim, que a gente também vai. Ninguém vai ficar aqui para sempre, não. Né? Quando eu vejo pessoas entrando em depressão porque morreu o pai, morreu a mãe, eu digo, cara, quando você nasceu, teu pai e tua mãe estavam aqui já, tinha décadas. Se você acha que vai ficar aqui para sempre, você vai morrer também. Quando você morrer, eles vão estar lá também há décadas. É o mesmo processo. Aonde há afeto, há sintonia. Se existe amor entre você e seus pais, você vai encontrar com eles. É só você ir para a dimensão onde eles estão. Ninguém fica aqui. Ninguém perde. Ninguém. Você perde de vista, mano. Sacou? Porque a figura foi para uma outra dimensão. Mas daqui a pouco você vai também. Acalma o coração e vai vivendo o que você tem que viver o melhor possível. Porque isso tem prazo, a vida acaba. É bom ter sempre isso em mente. A vida acaba. É bom ter isso em mente, inclusive, para a gente escolher os valores que a gente tem na vida. A vida acaba. A gente não está aqui para sempre. As pessoas botam na cabeça que a morte é uma desgraça, velho, e vivem como se nunca fossem morrer. É como disse aí um sábio oriental, as pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A vida não tem significado. O significado material é nada, mano. O significado é outro. Ou seja, você está preso, mano. Tua alma, teu espírito está preso em valores materiais. Você tem muito pouco a evoluir com isso. Você tem muito a sofrer com isso. Quando você desapega, você não sofre. Mano. Você sofre os sofrimentos naturais. Você sofre diante da injustiça, você sofre diante da mentira, você sofre diante das coisas realmente espirituais e pequenas. Mas não diante do desprezo,